Boa noite, pessoal. Já a gente começa a nossa live, tá certo? Esperando nossa convidada entrar. Pronto, ela entrou aqui, convidar ela. Oi, boa Olá, noite! Tudo bem, Luana? tudo bem, Mariane? Tudo bom? Tudo jóia, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu que agradeço você ter aceitado o convite, estar juntos conosco agora nesse momento, tá bom? Muitíssimo obrigada pelo convite. Pessoal, boa noite. Hoje nós estamos com uma convidada super especial. É a Mariane Cavalcante, psicóloga, especialista em terapia. Tô lendo aqui teu currículo, viu? Fica à vontade. Ela é especialista em terapia cognitivas comportamental e em neuropsicologia e mexe em ciências, tá bom? Então, você que está chegando aí, que tem algumas dúvidas, nós iremos falar sobre ansiedade, iremos falar sobre medo, estresse. Então, vamos ver aí uma luz no meio do túnel, né? Então, a gente separou algumas perguntas para, mas quem tiver alguma pergunta, algum comentário, coloca aí que a gente vai interagindo no decorrer da live, tá bom? Mari, posso começar com a pergunta? Claro, claro. Vamos lá. Nos últimos anos, os profissionais da contabilidade, eles enfrentaram, e nós estamos enfrentando uma evolução enorme. A era digital, é, são várias coisas. E veio agora essa pandemia, não é isso? Então, como lidar com a ansiedade, medo e o estresse diante da atual situação que nós vivemos? Sim, sim. Bom, primeiro boa noite para todo mundo, né? E como a Luana me apresentou, eu sou psicóloga. E aí, até antes de responder a pergunta, eu vou contextualizar um pouco. A Ótimo. psicologia ela segue várias linhas teóricas. Tudo que eu vou falar aqui, que a gente vai conversar hoje, é com base na linha teórica que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu vou falar de emoções, de estresse, de medo, sempre com base na terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha bem específica da psicologia que trabalha muito com esses pontos. Então, sobre a sua pergunta, né? Como lidar com estresse, com medo, com ansiedade nesse momento que a gente vive? Primeira coisa que a gente deve considerar, né, Luana, e todo mundo vai concordar, imagino eu, é que é um momento completamente novo. A Sim, gente nunca viveu nada parecido antes. É um momento verdade. completamente novo. E aí, por ser um momento completamente novo, o primeiro passo para a gente lidar melhor com isso é essa compreensão e esse alcance de que tudo que é novo vai provocar na gente todos os sentimentos de maneira muito aflorada. Então, Sim. muitas vezes a gente começa a se culpar, né, a se cobrar por não estar dando melhor, por não estar conseguindo acompanhar tudo, que o momento pede. A gente está utilizando muito, a gente talvez fale disso mais na frente, a gente está se utilizando muito das tecnologias. A gente está Demais. trabalhando em casa e, assim, existe filhos pequenos, existe uma rotina que acontecia quando você estava fora de casa, mas agora essa rotina de casa acontece concomitante ao trabalho, que também Sim. é em casa. Tem gente que não tem escritório em casa, tem gente que tem. Então, são cenários múltiplos, são cenários diferentes. E aí, nesse momento, acontece realmente muito esse sentimento de culpa, né? De não estar dando todo o melhor nesse momento. Então, o Uhum. primeiro passo é uma aceitação de que sim, é um momento novo. E todo momento novo, ele vai pedir da gente adaptação. E quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de mudança. Sim. A gente precisa modificar algo para se adaptar. E tem um autor chamado James Prochaska que ele vai falar de uma maneira muito brilhante sobre os estágios da mudança. Então, para que a gente tenha um pouco uma visão mais ampliada e que a gente consiga encaixar as nossas realidades nesses estágios, eu vou falar deles para vocês. Então, a Ótimo. gente tem um primeiro estágio da mudança, que aí está relacionado com a adaptação, que é a pré-contemplação. É quando a coisa acontece, boom, e a gente fica um pouco. Será que é isso mesmo? Será que é tão sério assim? Será que muitas coisas vão mudar? Então, a gente meio que dá uma olhada de fora. Uhum. Depois a gente
tem o estágio segundo, que é o da contemplação. Então, a gente olha para a coisa e reconhece ela enquanto um problema ou enquanto uma dificuldade. E quando a gente tem uma dificuldade, a gente quer modificá-la. Então, sei lá, a pandemia começou, todo mundo assustou, olhou de fora. E aí, no segundo momento, a gente contemplou e a gente pensou, né? Nossa, existe uma dificuldade aqui. Algumas coisas eu preciso me adaptar, algumas coisas precisam ser modificadas. Então, seria o estágio da contemplação. Quando a gente identifica o que dentro desse caos que a pandemia trouxe, né? O que a gente precisa mudar, seja a rotina, seja a forma de trabalhar, seja lidar com os nossos pares, com os nossos superiores, a gente identificou o que é que precisa ser adaptado e a gente identificou qual que é a dificuldade. Então, a gente vai para a preparação. Então, a gente se prepara para instaurar a mudança que a gente quer. Então, a gente vê, será que o meu chefe vai responder sempre mensagem no WhatsApp? Será que eu consigo organizar a rotina de uma maneira que primeiro eu estude com as crianças cedinho e tarde e noite eu faço as coisas do trabalho. Então, a gente está preparando o cenário. Assim, Marina, você, atrapalhando um pouquinho, você falando aí, eu me vejo muito. E eu já era uma pessoa ansiosa. Já sempre me qualifiquei como ansiosa. Assim, dá até para perceber que eu falo um pouco rápido. E eu tenho isso realmente, tenho a responsabilidade. Eu sou mãe solo, mãe de duas Marias, lindas e maravilhosas. E acaba que a responsabilidade da contabilidade, a responsabilidade do contador, ela aumentou muito em meio à pandemia. A gente viu aí que foram várias medidas provisórias, foram várias suspensão, redução, comércios que poderiam abrir ou não. Aí você imagina uma pessoa que já vem com ansiedade de algum tempo, aí junta com o medo, porque você fica com medo do teu financeiro, o medo dos teus filhos, de toda essa responsabilidade, o cliente em cima de você, porque o cliente quer resposta a tempo e a hora. E eu me encaixei nessas tuas palavras e creio que muitas pessoas também se encaixam. Por isso que é interessante esse estágio, essas fases que você está falando para que a gente possa, de fato, compreender. Isso, então a gente tem, como você está falando, a gente identifica, Luana, exatamente o que você falou, a gente identifica quais são as dificuldades. Porque, veja bem, a pandemia é o que há de comum para todos, mas as dificuldades, elas são individualizadas. A gente está falando aqui de maneira geral, o que cada um poderia enfrentar de dificuldade, óbvio, mas elas são muito individualizadas. Você tem 2 filhos, tem gente que tem 2 filhos e cachorro e um idoso que mora em casa. Verdade. E nem tem filho, mas é sozinho e não tem com quem contar. Então, são cenários múltiplos, mas o importante temos em comum a pandemia, identificamos pontos que precisam ser mudados, preparo para a mudança e aí depois eu vou para o outro estágio, que é o estágio da ação. Então, agora eu vou agir frente àquela dificuldade. Depois da ação, eu tenho a manutenção, porque a pandemia está se estendendo. A gente, no início, não sabia se era 1 mês, 2 meses, e a gente já está indo, se eu não me engano, para 3 meses, né? Sim, são 3, irão fazer. Então, uma vez que eu preparo a ação e eu ajo, eu me comporto de acordo com aquilo que eu planejei, eu preciso fazer a manutenção desse comportamento. Ou seja, eu preciso manter a rotina que eu preparei, eu preciso ver com quem eu posso contar e fazer a manutenção disso para que eu consiga minimamente um bem-estar, para que eu consiga minimamente manter minha saúde mental e essas emoções, como a ansiedade, eu acho que a gente vai falar dela também, elas não cresçam. E por último, seria a fase que ninguém está ainda da mudança, seria o término. A gente não tá, né? A gente não tem meio que data quando tudo vai terminar. Normal, né? Quando tudo vai terminar. E, na verdade, talvez esse normal seja um normal com outro ponto de vista, né? Sim. Em relação a acho que você já respondeu a segunda pergunta. Aí eu vou para a terceira. Muito se tem falado de autocontrole emocional frente à situação de pandemia e épocas de incerteza que você também citou. É possível controlar essas emoções, essa ansiedade,
controlar esse medo? Você acha que é possível a gente fazer esse controle dessas emoções? Qual é a dica? O que você tem para falar sobre isso? Olha, é o seguinte. A gente tem emoções humanas básicas, certo? A gente tem, na verdade, 5 emoções humanas básicas que delas perpetuam as demais. Então, a gente tem medo, ansiedade, raiva, tristeza e alegria. Então, são emoções humanas básicas. Se são emoções humanas básicas, a notícia que eu tenho para dar é que a gente não vai viver sem medo, sem ansiedade, sem raiva e sem tristeza. A gente não vai viver porque são emoções humanas básicas. E realmente, Luana, muitos têm falado mesmo sobre autocontrole emocional, né? E daí, assim, eu não gosto, não uso muito essa expressão de autocontrole, eu prefiro regulação emocional. Porque, veja bem, Luana, se eu tenho todas essas emoções enquanto ser humano, como é que eu vou controlá-las para que elas não apareçam? Em alguns momentos, quando elas não se exacerbam, em alguns momentos, na verdade, elas são muito positivas, porque elas nos sinalizam que algo não está bem. Então, veja só, se a gente começou uma tecnologia nova que a gente não usava antes e agora a gente está usando, eu estou com uma certa ansiedade e um certo medo. Olha que sinalizador. Esse sentimento de medo e ansiedade está te sinalizando que alguma coisa precisa ser modificada. Você precisa trabalhar em algum ponto. Então, a gente, na verdade, não tem o controle em si, mas a gente regula a ansiedade. Que é uma coisa bem difícil, né? Que é uma coisa bem difícil. Que é uma coisa particularmente, eu sei que é muito difícil. Qual é a dica que eu dou para que a gente identifique? Diga lá, essa dica para nós. Nesse momento, eu imagino, né, pelo que eu tenho escutado no consultório, na clínica e até de colegas, que a emoção mais expressiva tem sido a ansiedade. E aí, a ansiedade normalmente vem acompanhada de pensamentos e se. E se isso acontecer? Será que isso pode acontecer? E se nada der certo? E se eu perder dinheiro? E se eu perder o trabalho? E se eu perder cliente? E será que tudo isso vai dar certo? Primeiro sinalizador que você está ansioso. Ou seja, o e se, será que são sinalizadores de que a gente está antecipando ou prevendo algo que vai acontecer no futuro. E esse futuro pode ser daqui a 5 minutos ou pode ser daqui a 80 anos. Ok, Mariana. Então eu já sei que eu tenho muito e se. Será que os clientes vão aceitar tal coisa? E se nada der certo, ok, Mariana, já entendi. O que é que eu faço com isso? Bom, dica, assim, lógico, né? Generalista, mas muito efetiva transforme a sua preocupação em ação. Se questione, tem alguma coisa que eu possa fazer sobre isso? Será que os meus clientes vão aceitar tal coisa? Será que eu posso perder os meus clientes? Tem alguma coisa que você possa fazer sobre isso? Será que o meu chefe vai fazer a coisa X e o meu superior? Se questione, transforme em ação, porque o que é que acontece? A ansiedade, ela é alimentada, ou seja, ela aumenta por essa cascata de pensamentos que a gente tem. Veja bem, a gente não tem um pensamento, a gente tem um atrás do outro, vários, uma cascata, um atrás do outro. Então interrompa esse fluxo de pensamento. Talvez pegue um por um e transforme em ação. Há alguma coisa que eu possa fazer sobre isso? Se houver, faça, transforme isso em comportamento. Aí vá para os estágios da mudança. Contemple, prepare e haja. Mariane, não há nada que eu possa fazer. Menina, a incerteza, como é que eu vou saber? Como é que vai ser meu trabalho daqui a pouco? É o e se, né? Só, Luana, que muitos e se's e será que é possível que a gente os transforme em ação. Outros, não, porque são coisas que fogem do nosso controle. Para essas coisas que fogem do nosso controle, Luana, eu dou uma outra dica. A gente pode dividir isso entre possível
Improvável. Impossível. Ah, Não, provável. improvável. Improvável. Veja bem. É. Será que é possível que eu perca o trabalho? É. Será que é possível que no momento que eu esteja falando agora alguma coisa muito ruim esteja acontecendo no meu corpo? Sim, é possível. Porque absolutamente tudo é possível nessa vida. A gente está o tempo todo sendo pegos de surpresa por situações que a gente sequer imaginava. E a pandemia está falando isso pra gente. Mas aí a gente transforma também essa pergunta no provável. É provável que eu perca o trabalho? É provável que tal coisa aconteça? E a gente vai ver que o nível de probabilidade cai. E quem muitas vezes está dando força para esses pensamentos que a gente às vezes chama de catastróficos é a forma que a gente está interpretando a situação. Então, primeira coisa, transforma a sua preocupação em ação. Pega essa cascata de pensamento que está aí alimentando a ansiedade e se questione se você pode fazer alguma coisa a respeito. Beleza, posso fazer. Contempla, prepara e age, ok. E faz a manutenção disso se for possível, se te trazer benefício. Não posso fazer nada, é uma situação que eu tenho zero certeza. Então, trabalhe dentro do possível e do provável e aceitar que algumas coisas a gente não tem controle e a gente não tem certeza disso. E não poder sofrer por isso, né? A gente não, já que eu não tenho controle, então não adianta estar sofrendo, não é isso? Então, essas são as dicas, né, da Mariane em relação à questão da dificuldade, questão do medo e da ansiedade. Eu não sei se é só comigo, hoje, eu sou uma pessoa muito ativa. É bom que eu tô jogando o meu, né? Acontece. Não, claro que não, é que hoje eu acordei muito ansiosa. Vários pensamentos, folha de pagamento, social e tal. E acaba que eu acordei também mal assim porque acabei que eu procrastinei. E aí o que fazer também com a procrastinação, né? Creio que ela junta, aí acontece a ansiedade. É isso? Sim. A gente tem muitos fatores, Luana, que podem ser o que a gente chama na TCC, na psicologia, de gatilhos para ansiedade. E esses gatilhos, eles podem ser pensamentos do tipo, nossa, eu acho que vai dar tudo errado. Eles podem ser reações fisiológicas do tipo, nossa, meu coração acelerou, hein? Então eu acho que eu vou ter uma crise agora. Ou eles podem ser externos a nós. Então, sei lá, tá tudo caminhando bem no seu dia e aí de repente você recebe um e-mail. Luana, olha, o relatório que você mandou não tá legal. Enfim. Então, acontece muito. Exatamente. Imagina, às vezes acontece os três de uma vez. Às vezes é um pensamento, às vezes é uma coisa externa e o teu corpo já responde a isso. Então a gente vai ter inúmeros gatilhos. A procrastinação, Ana, certamente é um gatilho muito importante, porque a gente está com uma demanda muito grande de coisas. Sim. E aí, por estar com essa demanda muito grande de coisas, a gente tem uma certa dificuldade em estabelecer prioridades. E aí eu chamo bastante atenção em relação a estabelecer prioridades, porque muitas vezes a gente prioriza sempre coisas de trabalho. E aí a recompensa, que são coisas consideradas por nós como prazerosas, como, por exemplo, ver um filme, cozinhar, ver uma música, tomar um vinho, enfim, fazer live com os amigos para trocar como a vida tá, a gente acaba não tendo tempo para isso. Mas Mariane, assim, até você falou em relação à questão de nós temos muito acesso. São as redes sociais, você segue várias pessoas e você acaba vendo muitas coisas. Quando você falou coisas prazerosas, como assistir um filme e outras coisas, mas não sei se você já percebeu a minha visão. Quando, nessa época, a gente se cobra muito. São quantas medidas provisórias? Foram mais de 30 desde o dia do começo da pandemia. E aí, como é que eu posso estar assistindo um filme se eu tenho tantas medidas provisórias para estudar, se as medidas provisórias só saem meia-noite, o decreto só sai 1 hora da manhã? E aí, acaba que a gente se cobra muito em relação a isso. E as pessoas não se permitem assistir um filme com um filho, se dá esse prazer, né? Porque fica, não, tem que fazer isso, isso, isso. Creio também que isso influencia muito na questão da ansiedade. Me corrija se eu estiver errada. Influencia super, Luana. E o que eu costumo dizer para os pacientes é
a gente não nasce programado para lidar com uma sobrecarga gigantesca que a gente está tendo que fazer agora, que a gente está tendo que se reinventar. E a gente não nasce programado para isso. A gente sabe disso e mesmo assim a gente se cobra super. A gente se cobra super. Então, assim, de fato, isso é algo que acontece muito. De fato, isso é algo que acontece muito. Como é que eu vou ter um tempo para ver filme, para ficar com os filhos, se eu tenho que fazer tal coisa? Organização do tempo mesmo. Organizar. Estabelecer prioridades. E isso não é uma tarefa fácil. O que eu costumo dizer para os pacientes a gente adquire algumas habilidades. É como eu falei, a gente não nasce programado para lidar com tantas situações de crise, muitas vezes. Então, organizar a rotina, como a Mayara falou aqui, se planejar. Planejamento. Exatamente. Planejamento é uma habilidade. É uma habilidade que a gente aí. Em questão da mosquito passou aqui. Em questão do planejamento. O problema é justamente esse. Nós sempre temos, né? Temos que ter a questão do planejamento. Só que hoje, a vida do contador, a gente dorme com a notícia, no outro dia, hoje eu posso fazer a suspensão, na amanhã já sai outra medida provisória que eu não posso mais. E esse nosso planejamento, vai de água para baixo, né? Então, claro que o planejamento é essencial. Só que a gente tem que aprender realmente, de fato, a lidar com esses fatores, que é uma fase, espero que passe logo e, né, que dê tudo certo. A vida de contador, ela está indicando o livro Essencialismo. Fala muito sobre esse tema. Obrigada. O Guzmão, nosso conselheiro do CRC, também está aqui. O Avelar, também do CRC. O Carlos Dias, cronometrados. Inviáveis sem planejamento. Verdade, verdade. Inviáveis sem planejamento. E, Mariane, em relação ao estresse, o que você tem para falar? O estresse, ele pode ser também positivo ou pode ser negativo. Acredito eu que você está se referindo àquele estresse negativo, né? Aquele acúmulo de coisas. Bem parecido, no manejo do estresse, ele pode ser bem parecido com o que eu falei com relação à ansiedade. Que a gente consiga identificar aquilo que é a causa do estresse, que a gente chama de agente estressor. O que é que está me estressando? Está me estressando um exemplo que você falou, claro. Tá me estressando o fato que todo dia é uma coisa diferente. Todo dia é uma coisa diferente. Ok, que horas normalmente essas notícias saem? Meia-noite. 1h da manhã. É viável que eu esteja meia-noite e 1h da manhã vendo essa notícia? O que é que vai mudar no dia seguinte? Ok, não, eu preciso estar meia-noite e 1h da manhã vendo notícia. Não sei realmente como é a realidade de vocês. Então, é preciso que no dia seguinte você durma um pouquinho mais. Até porque as nossas emoções, elas são muito balizadas por um outro lado. A gente está tendo qualidade no sono, a gente está se alimentando bem, a gente está nutrindo as nossas relações. Então, tudo isso pode ser a gente estressou, fora a situação em si. Então, de maneira mais geral, o indicado é identificar um agente estressor e se você pode fazer alguma coisa sobre ele. Se puder fazer alguma coisa com ele, planejar a ação. Mas tem algumas coisas que vão fugir do nosso controle, por exemplo. O que a gente poderia fazer? Todos os dias nós temos uma notícia nova, como você falou aí, com relação ao trabalho. Alguma coisa que eu posso fazer para impedir que isso não aconteça, já que isso é o agente estressor? Não. Para o meu trabalho, é importante que eu acompanhe todas essas notícias? Sim. É possível que no meu dia eu veja um horário específico só para ver as notícias? Talvez é viável. Ok. E depois disso, é preciso muitas vezes que o seu superior entenda que você viu a notícia e você dialogue com ele, que você vai ver novamente se saiu outra notícia no final do dia. E aí você se planeja, você se programa naquele horário para dar conta de outras coisas que você considera importante, prioridade. Enfim, mas é bem importante a comunicação que você trabalhe com outras pessoas, né? E aí, amei essa tua dica em relação a essa questão de você se programar em relação a essas notícias. Porque se você não se der conta, você pega o teu telefone e está toda hora aqui mexendo nele. Mas alguém publicou, e principalmente quando você ativa as notificações, né? Aí fica vendo e gera realmente esse estresse. Meu Deus, saiu isso aqui agora. Ótima dica, amei.
Vou anotar e irei fazer isso com certeza. Preciso demais disso. Mari, olha a atividade. Mariane, outra pergunta. Em situações em que devo tomar decisões importantes, frente a um momento tão novo, qual seria a maneira mais acertada de fazer isso? Nós já falamos sobre isso? Não, né? ainda não. Não, pronto. Tomar uma decisão exige, na verdade, a gente precisa levar em consideração que a gente pode estar deixando algumas coisas de lado. Exemplo, quando eu priorizo, quando eu decido que eu não vou jantar com a minha família, porque eu vou ficar fazendo reunião até 11 da noite, essa é uma decisão bem importante. Eu estou trabalhando, enfim. É uma situação nova que está me fazendo decidir algo. Então, uma coisa bem bacana é a gente fazer análise de vantagem e desvantagem. Então, eu tenho um ponto para decidir. Quais são as vantagens se eu escolher essa coisa, se eu escolher esse ponto, se eu escolher essa situação? Quais são as vantagens que eu tenho? E aí, se você, se possível, no bloco de notas do celular, no rascunho, anota, eu tenho essa e essa vantagem. Ok. E quais são as desvantagens de assumir isso? O que é que eu posso estar perdendo? O que é que de pior pode acontecer? Anota as desvantagens. E daí você tem um espelho ao final. Você tem um espelho do que é mais vantagem, do que é mais desvantagem. Então, olhando para esse espelho, a possibilidade de você fazer uma escolha, de você tomar uma decisão que te deixe mais confortável aumenta, porque por enquanto está tudo no imaginário. Então, a gente está cheio de será que eu decido isso? E será que é o melhor? Então, uma análise de vantagem e desvantagem, principalmente quando rabiscada no papel, te faz ter um espelho. E isso tem chances de você fazer uma escolha mais acertada. Ótimo. Muito bem. Assim, creio que a indecisão mata muito, né? Há esse desconforto enorme dentro da gente quando você não tem uma decisão formada. Então, a indecisão, ela te maltrata, ela maltrata Sim. você. Por isso, a importância de você colocar, de fato, nessa balança, o que é importante. A questão do equilíbrio, onde pesar mais, você vai tomar a decisão correta, não é isso? Luana, agora tem um ponto bem importante que você falou, né? A indecisão maltrata muito. Eu sei que a gente não está falando agora de um tema específico. Mas pode falar. Não, mas de maneira geral, muitas vezes a gente faz um viés catastrófico da situação. Então, por exemplo, se tal coisa aconteceu, se eu decidir por tal coisa, vai arruinar, assim, tudo. E, na verdade, quando for algo muito delicado, se questione. O que de pior pode acontecer? E se dê essa resposta. E, às vezes, você vai ver que a coisa que pior pode acontecer é uma coisa que facilmente você consegue lidar. Sim, então, sim. você sai do campo daquele desconforto gigantesco do que se eu decido, se eu vou, se eu não vou. E você pensa, olha, pode dar o nó que for lá na frente, o que é que de pior pode acontecer, tal coisa. Eu consigo resolver? Eu já passei por situações parecidas. Porque muitas coisas, Luana, a gente só sabe quando a gente arrisca mesmo. Então, a gente assume correr o risco porque a gente tem ali uma lista de vantagens bacanas. E mesmo assim, a gente está com medo. Ótimo. É bem interessante o que você falou, tá certo? Tá dando microfonia no áudio no meu áudio, estão falando aí? Eu tô te ouvindo bem. Pra mim tá bem ok. Deixa eu olhar aqui o restante das pessoas. Como é que estão, pessoal? Tá para escutar direito? Ainda está? Eu tirei aqui o que estava conectado. Vamos testar. De alguma ferramenta para mapeamento e controle de atividades? Mapeamento e controle de atividades. Olha, já me indicaram muito o Google Agenda. Mas eu ainda não estou usando, né? Eu ainda sou uma pessoa do papel, então perguntar o que eu vou fazer em dezembro, em novembro, em janeiro do ano que vem eu já sei, mas me indicaram muito o Google Agenda, né? Na verdade, meu namorado é bem adepto ao Google Agenda. A professora Marita, contadora e professora, tá falando da ferramenta 5W 2 horas. Ah, legal. Pode ir. Eu não reconheço. E em relação à questão voltando da insegurança, da questão da indecisão, insegurança não, perdão,
da indecisão, né? Você falou, e nós estávamos falando aí do que pode acontecer quando tomar decisão. É realmente se preparar para a consequência, porque todo ato ele tem uma consequência, né? Isso? Então, isso que você falou em relação à questão de você saber o que você vai passar, da preparação, isso é bem interessante até para você tomar a decisão. De fato, de tomar, de ir para um lado, de ir para outro lado. A gente só precisa ter um pouco de cuidado, Luana, com isso, né? De se preparar para a consequência, porque veja bem, a gente cai no comportamento de hipervigilância, de ficar o tempo todo esperando que aquilo aconteça. E a mesma chance da coisa ruim acontecer, a mesma chance da coisa dar certo. Então a gente só precisa ter um pouco de cuidado, porque quando eu falei dos estágios de mudança, eu falei da preparação quando a coisa já existe. Certo. Quando a gente toma uma decisão, como eu estava falando de decisão e indecisão, né? A gente estava falando antes. Quando a gente toma uma decisão, a gente tem possibilidades de que algo aconteça mais na frente, mas a gente não tem 100% de certeza, porque a gente não consegue controlar tudo. E tantas outras coisas podem acontecer, muitas vezes a gente fica nesse estado de hipervigilância. Eu preciso me preparar para as consequências, e as consequências estão lá na frente, a gente nem sabe se elas podem surgir. A gente cai na armadilha da ansiedade. Porque a gente cai na armadilha do e se, será que... Tudo novamente, né? Isso. Então, a gente precisa entender que preparar é quando algo já está aqui. Então, eu estou vendo a dificuldade. Então, eu vou me preparar para lidar com ela. E pensar nas consequências, a gente tem que ter cuidado, como o Carlos falou agora, excesso de futuro. Exatamente. E ansiedade é excesso de futuro. Preparar para as consequências. Ok, mas as consequências podem vir ou não. Eu costumo separar assim, Luana. Todos esses sentimentos, eu falei lá atrás, que eles são, muitas vezes, positivos para nós. Eles não são, no todo, negativos. Muitas vezes, eles causam desconfortos quando estão num nível bem alto, né? Exacerbado. Mas veja bem, você falou que mora no interior, né? Moro no interior, Serra da Biapaba. Pronto, suponhamos que você precisa vir a Fortaleza resolver alguma coisa de trabalho e ver um familiar seu. E você diz, nossa, eu preciso sair no domingo às 5 da manhã. Pode ser que isso te gere uma ansiedade para que você prepare as coisas, mas percebe que o evento está ali. Se de fato precisa sair domingo às 5 da manhã. Essa ansiedade é uma ansiedade que vai te mover para a ação. Então, você vai programar a sua mala, você vai deixar alguém com crianças e você vai revisar o carro e colocar combustível. Sim. É palpável, né? Você consegue fazer algo sobre a preocupação. Você consegue fazer algo sobre a ansiedade. Mas, quando você decide sobre algo, você pensa nas consequências que elas não são palpáveis, elas podem acontecer. Sim, sim. Então, de fato, Mariane, é um conjunto, né? Tudo que você vai falando aí, ora a ansiedade, a questão do medo e o estresse. Então, é um conjunto. Eu preciso controlar os três, né? Isso, mas de fato, o medo eu sempre vou ter, né? Porque eu posso ter medo de várias coisas, mas é saber controlá-los, de fato. A alimentação, dormir bem. Sim, fale, eu me cortei. Não, só uma coisa. Na verdade, a gente não controla as emoções, a gente as regula, porque elas são... Regula, pronto. Verdade. Mariane, você falou muito sobre pensamentos. Quais os impactos deles nesse momento de pandemia? Sim. Lembra quando eu falei agora há pouco tempo sobre o viés catastrófico, sobre determinadas situações? Então, responsável por esse viés com que a gente olha para as coisas são os pensamentos. Então, um viés catastrófico é nada mais que um pensamento de nossa, acho que pode dar tudo errado. Nossa, acho que posso perder os meus clientes. Na hora que eu identifico a ansiedade como e se, e será que, eu estou pensando em alguma coisa. Então, olha a importância que os pensamentos têm sobre as nossas... Sim.
gigantesca. Então, normalmente, sempre que eu tenho uma emoção, eu tenho um pensamento acompanhando essa emoção. Então, será que eu posso perder o trabalho? Será que eu pensei? Quem tem esse pensamento vai se sentir alegre? Qual é a emoção que acompanha esse pensamento? É tristeza, medo, insegurança. Tristeza. Percebe que a gente não separa pensamento e emoção? Eles estão Sim. aqui. Eles caminham juntos. Então, a ideia é que a gente adquira a habilidade de flexibilizar. Na hora que eu tenho um pensamento de será que eu posso perder o trabalho? Questionar esse pensamento. Nossa, mas eu estou há tanto tempo, ou eu tenho uma relação boa com os meus chefes, com os colegas, será que essa ideia realmente verdadeira? Porque, Luana, a gente tem um movimento de achar que nós somos os nossos pensamentos. Então, eu sou um fracasso. A gente acredita nisso como verdade. Eu sou culpada. A gente acredita nisso como verdade. E muitas vezes um pensamento ele é só uma interpretação da realidade. Nossa, eu acho que a Luana tá me olhando na live com um olhar de quem assim, não sei, eu acho que eu não tô falando bem. Imagina! É o pensamento que eu acabei de ter. Então, isso é verdadeiro? Talvez você diga, não, Mara, imagina, eu tô acompanhando que você fale. E é isso. Mas eu posso fazer uma interpretação da realidade de uma maneira que vai deixar, que vai acompanhar, né? A minha ansiedade, isso pode ser que aumente ela. Pode ser que eu faça uma interpretação da realidade que aumente a minha tristeza, que aumente o meu medo, tá? Lembrando, todas essas emoções fazem parte da gente, mas o viés de interpretação, ou seja, como eu estou, a ótica com que eu estou olhando as coisas, que são os pensamentos, podem fazer com que essas emoções exacerbem, ou seja, cresçam, ou pode fazer com que elas diminuam, e é isso que é regular a emoção. É exatamente isso que é regular a emoção. Eu tenho uma situação que me provoca emoções desconfortáveis, como medo, tristeza e ansiedade. E com que ódio eu estou olhando para elas? Pronto. Mariane, você, em relação a isso que você falou, não sei se tem a ver, mas você falou a questão da a pessoa tá me olhando aqui na live, tá me criticando, e eu me importo com isso. A gente se importa demais com a opinião das pessoas, né? Eu me importo demais se tal pessoa tá achando isso de mim. Eu não vou publicar tal coisa porque tal pessoa vai pensar que eu quero ser a tal. Isso influencia também em relação nisso que você falou, não é isso? Influencia. E aí você chegou num ponto bem importante, Luana, você chegou no comportamento. Então, além do pensamento influenciar as nossas emoções, de se sentir mais triste, menos triste, mais ansiosa, menos ansiosa, influencia também o nosso comportamento. Então, é cadeia. Eu tenho uma situação específica no Instagram lá que eu quero postar alguma coisa. Eu tenho o pensamento, se eu postar, vou marcar tal coisa. Isso aumenta um pouco a minha ansiedade, e aí o que é que eu faço? Não posso. Então, o que você tem a falar sobre isso? Pensamento, ele impacta, inclusive, o comportamento. E aí, o que eu tenho a falar sobre isso são duas coisas. A primeira, você não é o seu pensamento. E a chance que a situação tem de ser da forma que você está pensando é a mesma chance que tem de ser totalmente diferente do que você está pensando. Sei lá, às vezes o outro está vivendo a vida dele e vai falar nada do seu post. Só que a gente acredita no pensamento como verdade. Então, essa é a primeira coisa. Você não é esses pensamentos. A gente faz um processo de fusão, né? Estou muito mal, estou mesmo e acredita. Enfim. Então, você não é seu pensamento. A primeira coisa é, o pensamento veio e ele é só um pensamento. A segunda coisa é, se comporte, e aí comportamento, conectada ao que você quer para você. E não conectada ao pensamento. Quando eu me comporto de acordo com o que eu estou pensando, eu posso dizer, eu sou um fracasso e aí eu não rendo bem no trabalho. Eu posso dizer, nossa, acho que
fulano tá com muita raiva de mim, o cliente tá com muita raiva de mim porque eu fiz tal coisa. E às vezes você não sabe. E aí, como é que você se comporta? Você se comporta de acordo com o que você pensou. Aí você recua do cliente, às vezes você não atende a ligação, ou você faz tal coisa que está se comportando como o que você pensou. Mas na realidade, o cliente falou que está com raiva? Não. Que fato você tem? Que fato concreto dos seus pensamentos que ele está com raiva? Ah, Mariane, não tenho nenhum fato. Ok, então pergunta. Oi, cliente, aconteceu aquele desencontro entre a gente? É que eu tô com muitas tarefas para fazer. Você ficou desconfortável? Você ficou chateado por alguma coisa? Ah, não, tá tudo bem. Ah, ok, então depois eu te entrego no prazo que você pediu, vamos estabelecer um novo prazo. Mas enquanto não, a gente tá pensando de maneira distorcida e se comportando de acordo com esse pensamento. Isso não é bom. Isso é uma forma realmente de a gente, às vezes, cair numa armadilha. Os nossos pensamentos não é a gente. Então, se comportar de acordo com o que você quer para si e não de acordo com o que você pensou. Situação, você... Assim, tudo que você falou dá para agir com uma reflexão bem interessante. Amei todas as tuas palavras. Creio que pelo comentário das pessoas aí, todo mundo achando show, reflexão, a Flávia Roque, aqui da minha terrinha. Aí tem também nosso amigo aqui, eu não sei se é o nome correto, Berigre, é isso? Ele colocou uma passagem bíblica que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Que é aquela parte que fala, né? O grande problema é viver no presente, vivendo somente no futuro, que ele coloca. Ou estar no presente sem pensar no futuro. Não devemos antecipar as coisas, devemos viver a vida do seu devido tempo. Há um tempo para tudo na vida. Tempo de plantar, tempo de colher. Tem essa parte bíblica, né? Que a gente pode também estar trazendo. Pode, não deve, né? Deve estar trazendo para a nossa vida. Não é isso? Sim, a gente, de acordo com a fé de cada um, né? Eu não costumo falar especificamente de uma religião, mas a fé, a espiritualidade, ela é muito importante. Então, pensando na contribuição do colega, a gente sim pode pensar que há tempo para a gente se organizar com relação à situação nova. A gente pode pensar que dá tempo preparar e se planejar para uma tecnologia nova que chegou. A gente pode pensar que há tempo de planejar a mudança, há tempo para a ação da mudança. Então, sim, de fato, há tempo para todo o propósito. Mariane, em relação a isso, a gente falou dessas ansiedades, desse medo, desse estresse, devido a essa pandemia, né? Devido a um momento único que nós estamos passando, que não sabemos ainda, não temos como saber o final, como será, quando vai acontecer. Estamos vivendo aí de decretos e mais decretos, em relação de vendo muitas pessoas, infelizmente, morrerem. Mas, em relação a tudo isso, a gente pode também estar trazendo muita coisa boa, né? Em cima de toda coisa ruim, a gente pode também estar trazendo outras coisas boas. O planejamento, a reflexão. As suas palavras foram totalmente autorreflexivas. A gente precisa né, usar essas suas palavras para fazer aquele exame, fazer autorreflexão do que você falou. É bem interessante. A gente precisa dessas palavras, a gente precisa desse comportamento, se comportar dessa forma. Creio que você pensa igual a mim. Ah, sim, sim. Uma situação difícil, ela sempre traz aprendizado para a gente, né? E lógico, se a gente percebe que a ansiedade está no nível muito exacerbado, o medo, a tristeza, óbvio que é importante procurar ajuda profissional, sem dúvida, sem dúvida. Mas, de fato, uma situação difícil, ela faz com que a gente realmente adquira novas habilidades que a gente, às vezes, não sabia que tinha ou não utilizava, porque a gente estava seguindo o fluxo da vida, né? Então, agora a gente se reinventa, agora a gente aprende a se planejar, conviver com familiares, achar novos prazeres, novas formas de lazer, novas formas de autocuidado. Então, sem dúvida, a gente não sai de um momento de crise da mesma forma. A gente também leva muitos frutos. Sim, sim.
Que ótimo, que bom. É, as meninas comentando que maravilhosa. Mário, eu vou falar só um pouquinho de quem estava aqui, agradecer, tá certo? Agradecer o conselheiro Eduardo, do CRC, que também está na nossa live. O conselheiro Nagel também, do CRC. Obrigado pela presença de vocês virtual. A nossa amiga contadora Marita, Paulo Marinho, Gustavo Pinheiro, Vida de Contadora, a nossa amiga Flávia Roque, a Yara, a estudante de contábil, está terminando agora, a Mari, outras pessoas, Stefane, Mai Mendes. Então, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Se tiver perguntas, passem para nós. Ainda temos aí 10 minutinhos. Isso. Passou rápido, né, Mari? Passou muito rápido. E tem aí também o meu perfil, quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida. Eu sempre gosto dessas trocas pós-aula, pós-live, pós-palestra, então me coloco super à disposição também. E já aproveito para agradecer o convite, a confiança, adorei. Ô Mari, eu amei. Assim, eu estava entrando sempre ao vivo, mas sempre falando de benefício, falando de auxílio, rescisão, o que tem que ser feito. E eu estava precisando desse momento, creio que meus colegas contadores, os outros amigos de outras profissões também estavam precisando desse momento. Amei, tá bom? Agradecer mais uma vez você ter aceitado o nosso convite. Aqui é o convite que foi feito do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará. Agradecer cada um que esteve presente na nossa live. E, Mari, pode falar suas considerações finais. Ok. Então, vou fechar, né, as minhas palavras de hoje, dizendo que, de fato, não é um momento fácil, mas é um momento que a gente se reinventa, é um momento que a gente identifica as dificuldades e a gente traça um plano de ação para trabalhar com essas dificuldades, cada um na sua forma, né? E por ser cada um na sua forma, é importante que a gente tenha cuidado com esse sentimento de culpa que está sempre perpassando esse novo e essas metas muito altas que nós colocamos para nós mesmos. Então é importante estar atento a isso e respeitar o tempo de cada um. E muitíssimo obrigada pelo convite, muitíssimo obrigada pela confiança, muitíssimo obrigada pela participação de todos, pelo carinho, pelas perguntas. Estou sempre à disposição. Pronto, você é maravilhosa. Foi show, viu? Muitíssimo obrigada, Luana. Então vamos encerrar nossa live. Beijão, abraço para todo mundo. Tchau, tchau.